Seu trabalho oferece uma análise detalhada sobre como a série Cangaço Novo, disponível na Amazon Prime Video, representa a identidade nordestina. Você explora os elementos visuais e narrativos que evocam a nordestinidade, analisando desde cenários e personagens até diálogos e tradições culturais. Além disso, a relação com o histórico do cangaço, através de figuras como Lampião, é essencial para entender as problemáticas sociais refletidas na série, algumas das quais permanecem relevantes no século XXI. Na introdução, você contextualiza a pesquisa, estabelecendo como a série retrata signos de nordestinidade, e aponta a metodologia utilizada, que combina pesquisa bibliográfica e análise dos episódios da série. O primeiro capítulo aborda o cangaço na mídia, destacando como esse movimento social armado se tornou um símbolo da identidade nordestina, devido a questões como a concentração de terras, a violência e a luta pela sobrevivência no semiárido. Você utiliza uma base teórica sólida, com autores como Paiva, Santos, Azevedo e Câmara, para aprofundar essa discussão. No segundo capítulo, você aprofunda o contexto histórico do cangaço como movimento social, mostrando como fatores como a abolição da escravatura, a concentração de terras e as secas severas contribuíram para o surgimento do cangaço. A análise destaca a resistência dos cangaceiros diante da opressão dos coronéis e das difíceis condições de vida no Nordeste. No terceiro capítulo, você começa a análise dos episódios da série Cangaço Novo. O primeiro episódio, O Peso da Herança, é analisado em termos de como a série utiliza signos de nordestinidade, como a religiosidade e a violência, para construir a narrativa. No segundo episódio, Promessa é Dívida, a continuação desses signos, como a paisagem seca e a violência, reforça a padronização da representação do Nordeste nas produções audiovisuais. A série segue um padrão de representação já consagrado no cinema brasileiro, mesmo sendo uma produção contemporânea. O seu trabalho destaca como Cangaço Novo utiliza uma representação já familiar do Nordeste, mas ao mesmo tempo faz um paralelo com questões históricas e sociais que ainda reverberam na região. A continuidade e a padronização dessas representações, mesmo em 2023, refletem uma percepção comum do Nordeste, que continua a ser explorada na mídia de forma consistente. 2. Análise dos episódios 3 e 4. No terceiro episódio, intitulado Sertão de Espinhos, a trama avança ao explorar as relações familiares e os conflitos internos dos personagens. A narrativa aprofunda a tensão entre o Baldo e a gangue local, revelando mais sobre a complexidade de seu personagem e sua conexão com o cangaço. A paisagem árida do sertão é novamente destacada, servindo não apenas como cenário, mas também como um elemento simbólico que reflete a dureza e a resistência dos nordestinos. A série mantém a tradição de representar o sertão como um lugar desafiador, onde a luta pela sobrevivência é constante. Esse enfoque é reforçado pelos diálogos que destacam a luta diária dos personagens contra as adversidades da vida no sertão. No quarto episódio, intitulado O Peso da Vingança, a série começa a intensificar os conflitos, mostrando cenas de violência que são características das produções que retratam o cangaço. A violência aqui é retratada como um ciclo inescapável, alimentado por questões de honra e vingança. Esse ciclo é apresentado como uma parte intrínseca da cultura do cangaço, onde a busca por justiça pessoal muitas vezes leva a um ciclo interminável de violência. A personagem de Norá, que já havia mostrado traços de masculinidade e força, tem um papel crucial nesse episódio, assumindo atitudes que reforçam sua posição de liderança e resistência em um ambiente dominado por homens. Essa representação reflete a figura da mulher nordestina como forte e resiliente, desafiando os estereótipos tradicionais de gênero. 3. Análise dos episódios 5 e 6. O quinto episódio, Sangue no Sertão, aprofunda o tema da vingança, abordando as consequências dos atos violentos e como eles afetam as relações entre os personagens. A narrativa enfatiza a ideia de que no sertão, a honra e a vingança são valores centrais que guiam as ações dos indivíduos. Esse episódio destaca a importância da família e das alianças no contexto do cangaço, mostrando como essas conexões são essenciais para a sobrevivência. A fotografia continua a destacar a paisagem seca e desolada do sertão, utilizando a aridez do ambiente para amplificar o sentimento de isolamento e desespero dos personagens. No sexto episódio, intitulado O Destino de Ubaldo, a série começa a preparar o terreno para o clímax da temporada. A tensão atinge seu pico quando Ubaldo enfrenta dilemas morais e precisa decidir entre seguir os passos de seu pai, um antigo cangaceiro, ou buscar uma nova vida longe da violência.
Esse episódio é marcado por uma série de revelações que aprofundam a compreensão do espectador sobre o passado de Ubaldo e suas motivações. A representação da religiosidade é novamente destacada, com cenas que mostram personagens em momentos de reflexão espiritual, buscando orientação divina em meio ao caos. 3. 4. Análise dos episódios 7 e 8. O sétimo episódio, o fim da trilha, é onde os conflitos começam a ser resolvidos, mas não sem antes uma série de confrontos intensos. A série mantém sua representação do Nordeste como um lugar de conflitos intensos e de luta constante. A figura do cangaceiro é explorada em sua totalidade, mostrando tanto o lado heróico quanto o lado vilão de figuras como Lampião. Esse dualismo reflete a complexidade do cangaço como um fenômeno social e cultural, onde os cangaceiros são ao mesmo tempo admirados e temidos. A questão da lealdade é central nesse episódio, com os personagens enfrentando escolhas difíceis que testarão sua fidelidade aos seus ideais e às suas famílias. No oitavo e último episodio de temporada, O Novo Cangaço, a série conclui a primeira fase da história de Ubaldo, deixando claro que a luta está longe de terminar. A promessa de uma segunda temporada é evidente, com o episódio final abrindo novas possibilidades para a trama. A identidade nordestina é reafirmada, não apenas através dos personagens e da trama, mas também na estética da série, que continua a explorar a paisagem e a cultura do sertão com um olhar cuidadoso e respeitoso. A violência, a religiosidade, a honra e a vingança permanecem como os temas centrais que definem essa nova representação do cangaço na mídia contemporânea. Conclusão: a série Cangaço Novo oferece uma representação rica e multifacetada do Nordeste brasileiro, utilizando elementos tradicionais do cangaço e da cultura nordestina para criar uma narrativa que ressoa com questões sociais e culturais contemporâneas. Através da análise dos primeiros 8 episódios, ficou evidente que a série não apenas perpétua, mas também reinterpreta os signos de nordestinidade, oferecendo uma visão ao mesmo tempo familiar e renovada da identidade nordestina. A paisagem, a religiosidade, a violência e a questão da honra são todos explorados de maneiras que refletem tanto as tradições do cangaço quanto as realidades modernas do sertão. Assim, Cangaço Novo se estabelece como uma obra significativa na continuidade da representação do cangaço na mídia, convidando